poder passar para as pessoas a nossa história, a minha história pessoal também, é de grande felicidade para mim. Deixando claro assim para todo mundo que quando eu cheguei no zero, eu já tinha evoluído muito, né? Porque a gente vê a história de um pivete. O pivete é um bichinho conhecido no Brasil inteiro, né? Só que esse pivete ninguém conhecia. E é esse trabalho que você, Mel, brilhantemente estão me ajudando a construir, porque se não fosse por teu intermédio ter iniciado as coisas e me deixado tão à vontade como eu fico do teu lado, e você tá abraçando essa causa, com certeza a gente não estaria aqui hoje. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Café com Pivete, o nosso bate-papo semanal onde falamos de varejo, de empreendedorismo, e eu vou repetir, que palavra difícil que eu estou até decorando, e de pessoas, gente que faz a coisa acontecer. Meu nome é André Pivete, eu sou fundador e CEO da First Class Home, a melhor e maior empresa de cama, mesa e banho do país, e eu trago como entrevistado de hoje, eu que vou ter um bate-papo com essas meninas maravilhosas que estão do meu lado fazendo a coisa acontecer. Boa tarde, gente. Muito prazer. Me chamo Mel Amorim. Eu tô nessa jornada aprendendo ao lado desse grande mestre do varejo. E aqui do meu lado, Ana Alice, a grande responsável por trás dos conteúdos do André. Vamos ter uma conversa hoje sobre como a gente tem estruturado isso. Por que a gente começou? Bem-vinda, Ana. Primeiro, queria agradecer. Obrigada, André, por confiar a sua marca pessoal em mim. É um prazer poder te posicionar no digital, porque depois que eu li o seu livro, eu vi a potência que você tinha para inspirar e trazer cada vez mais resultado para a First Class. Porque é isso, né? A gente compra de pessoas, então é muito legal poder compartilhar da sua história e estar nesses bastidores contando essa história com você. Eu que fico agradecido, e depois que eu tive a oportunidade de conversar com o seu pai a respeito de tudo que você se dedicou na tua vida e na tua história, da tua trajetória, da Universidade de Varejo, não, como é que é o nome daquele negócio mesmo? Conta aí. Customer Experience Innovation. É esse negócio, é isso aí. Experiência do cliente e inovação, né? Que, na verdade, foi muito engraçado. Quando eu conheci o André, eu vi o quanto ele já se preocupava, ele já tinha uma cultura. Vocês têm uma cultura na First Class de centralidade no cliente e que, na verdade, tudo que a gente está fazendo agora no digital é espelho do que você já construiu. Só que agora a gente está fazendo de uma maneira intencional e mostrando para as pessoas coisa que a gente não fazia. A gente fazia muito bem internamente, né? Sim, com certeza. E acho que isso foi o mais delicado para mim, né? Porque quando eu fui analisar qual ponto de contato aqui na First Class eu consigo ajudar, porque o meu estudo, o que eu me dedico é justamente isso, estudar o caminho do cliente e o ponto de contato da conexão do cliente com a marca. Então, existem vários pontos de contato. E aí, quando eu vi a potência do que vocês já tinham no varejo físico, mas que ainda poderia ser mais explorado no digital, principalmente potencializando a marca pessoal do André, que é muito forte, né, a história dele, porque poucas pessoas tinham esse entendimento do quanto ele veio do zero. Porque, assim, isso eu acho que é muito importante a gente falar, né, André? O quanto tem pessoas que empreendem, mas que já tiveram acesso. Eu mesma tive acesso a estudo, a, enfim, facilidades, contato, networking, mas o quanto você, do zero, de lavador de carros, virou o fundador da maior rede de franquia de cama, mesa e banho do país. Então, assim, isso precisa ser contado, sabe? E isso é muito legal. Eu fico bem feliz com isso, né? Porque poder passar para as pessoas a nossa história, a minha história pessoal também, é de grande felicidade para mim. Deixando claro assim para todo mundo que quando eu cheguei no zero, eu já tinha evoluído muito, né? Porque a gente vê a história de um pivete. O pivete é um bichinho conhecido no Brasil inteiro, né? Só que esse pivete ninguém conhecia. E é esse trabalho que você, Mel, brilhantemente estão me ajudando a construir, porque se não fosse por teu intermédio ter iniciado as coisas e me deixado tão à vontade como eu fico do teu lado, e você tá abraçando essa causa, com certeza a gente não estaria aqui hoje. Então conta pra gente, né? Porque você sempre foi o cara do bastidor. Sempre foi esse cara por trás das câmeras. Da onde veio esse start de começar? E como tá sendo a sua jornada nessa história de ser um... Como é que você fala? Qual é a palavra que você usa? O velhinho do... Blogueiro master. Blogueiro sênior. Blogueiro sênior. Blogueiro sênior.
Na verdade, eu preciso mostrar para as pessoas o que tem de valor inserido na marca First Class, que são as pessoas por trás da marca. Pessoas essas que nos ajudaram e nos ajudam a construir uma marca que tem alma, que tem coração. E a gente sabia disso, mas a gente não falava para ninguém. Exatamente. Estava só nos bastidores. 100% bastidores. E você sabia que tem pesquisas que dizem que 82%, eu trouxe até esse dado, dos consumidores acreditam mais em marcas que têm o rosto do fundador por trás, ali na frente, né, na cara. Então, com certeza, também é uma ferramenta que a gente tem visto muitos fundadores de marcas colocando o rosto, sendo os maiores influenciadores do seu próprio negócio. Como é que você tem sentido isso? Primeiro, eu tenho algumas pessoas como ídolos pessoais do trabalho que eles estão fazendo, né? Então, as minhas referências são muito altas. Eu vejo o trabalho do Caíto na Chili Beans, eu acho brilhante, brilhante. Né? Vejo o trabalho do Adib na CIMED, que, pô, tive o prazer outro dia, inclusive, de assisti-lo pessoalmente no G4, em dos treinamentos que eu fui. Um trabalho maravilhoso. O próprio Luciano Hang da Van, que, para vocês terem ideia, aquilo não é bastidor. A coisa de umas 3 feiras atrás, na China, e estava ele com 100% da equipe de compras dele trabalhando. Então, assim, essas pessoas são exemplos para mim do Brasil que faz. Então pensei eu, se eles, que são extremamente maiores do que o André, maiores que a First Class, estão ali presentes e mostrando a cara, quem sou eu para não fazer? Exatamente isso. E isso é muito bacana, porque você vem vendo o resultado, né? É uma construção. A internet, o Instagram, principalmente, a rede social, ele não é do dia para a noite. Eles já estão há algum tempo construindo, né? E hoje você vai vendo onde eles vão chegando. Isso é muito legal. E você tem visto portas se abrindo ao longo dessa jornada de construção? Impressionante. As coisas vão acontecendo, movimento gera movimento. Para vocês terem ideia, da minha volta da China, no dia 11, eu já tenho uma palestra, coisa que eu não fazia. Que legal. No dia 12, eu vou mentorar uma turma junto com um parceiro meu, com o André, que eu fui convidado para também palestrar palestrar não, né? Para mentorar uma equipe de varejistas que estão ali treinando. Então, assim, é muito gratificante, sabe? Você começa a ter alguns prazeres que sem isso eu não teria. Sim. É bem legal você contar a sua história e as pessoas começarem a admirar a história da marca, porque elas entendem o quanto esse fundador sofreu e penou para chegar onde chegou. E elas não compram mais só pelo produto, e sim também pelo propósito que você tem com essa marca. O que você viu de resultado, além do fortalecimento da sua marca pessoal, na First Class? Você se posicionando mais no digital como fundador da marca, o que você acha que está impactando na First Class, nas vendas, na equipe? Eu vou falar assim, o exemplo arrasta. Eu vejo a minha equipe espalhada pelo Brasil entendendo muito mais o DNA da marca a partir do fundador. E isso já me dá muito prazer. Me dá muito prazer. Quando eu vejo a movimentação da equipe tendo isso, quando eu vejo a minha equipe de franqueados se movimentando em rede social, se movimentando no Instagram, eu falo assim, obrigado, meu Deus, tá valendo a pena. Incrível. E você recebe, né? Você tem recebido mensagens de gente sendo tocado e se inspirando com a sua mensagem. Isso é muito gratificante, não é? Muita coisa. Ó, gente que eu não conheço, entram no meu Instagram, me escrevem mensagens. Pô, obrigado, o teu vídeo que você publicou assim, 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 me ajudou. Aquele vídeo que nós fizemos, por exemplo, do 400 fios, mostrando para as consumidoras que, assim, nada contra microfibra. Inclusive, nós vendemos microfibra. Sim. Mas, assim, posicionando as consumidoras de que o produto está sendo vendido de forma errada. E muita gente, lógico, tem sempre gente criticando, e a crítica é normal, faz parte do jogo. Mas a imensa maioria, pô, obrigado, você me ajudou. Isso é muito legal, sabe? Se não tivesse as redes sociais, ninguém teria acesso a essa informação. Isso mesmo. E aí, pegando esse gancho sobre histórias, em que momento, assim, que você
entendeu que não é só sobre falar de produto e querer vender produto, e sim vender a história por trás daquilo? Então, eu nunca fui um cara muito preocupado em venda de produto, então isso já é meu. Eu gosto sempre dessa história de estar com as pessoas, de conversar com as pessoas, de me envolver com as pessoas desde a época que eu andava de ônibus. Isso é a característica minha, eu gosto de gente. Na hora que a gente está falando de gente, para mim é muito tranquilo. Porque apesar de eu não ser habituado a falar em rede social, a fazer vídeo, eu gosto muito de lidar com as pessoas. Então, assim, isso para mim está sendo uma coisa extremamente prazerosa e tranquila no meu dia a dia. Exatamente isso. E você tem alguma dica de livro que você te vem assim na cabeça sobre essa questão de conteúdo, de storytelling, de narrativa? Você tem alguma dica para dar? Você tem lido muito. Eu tenho lido muito, né? Eu tenho lido, nossa senhora. Cada livro que eu leio eu aprendo alguma coisa. Teve um que você perguntou hoje de manhã no escritório. Contágio, fantástico. Fantástico. Assim, mas tem tanto livro bom que eu me perco, sabe? Eu tô agora viajando, a gente vai para a China daqui a uns dias e eu já tenho um outro livrozinho que eu vou emendar, que eu tô terminando um, já emendo no outro. Que legal, que bacana. E você tem sentido que se mostrar na frente da câmera, mostrar a sua personalidade, porque eu vejo que muitas vendedoras dentro de loja falam assim, eu não sabia que o André era assim, não sabia que ele era brincalhão, solto. Como é que tá sendo isso? Se mostrar mais verdadeiramente na frente da câmera? Então, eu tenho até que começar agora com um pedido de desculpas para toda a equipe da First Class, né? Por quê? Muito simples. Eu sempre tive essa relação muito próxima de toda a equipe. Sempre tive. E quando a gente começou a abrir franquias, eu mantive essa relação com o grupo de franqueados. Mas eu não sabia fazer isso de estar em rede social, de fazer uma reunião online. Gente, eu sou da época dos Flintstones. Então, assim, eu fui perdendo o contato com as equipes ao longo do tempo, porque eu não me adaptava, aquele mindset fechado, né? Eu não me adaptava a essas mudanças de estar em rede social, de estar fazendo esse contato online. E aí eu fui perdendo isso. E graças a vocês, graças a esse trabalho que a gente está fazendo, a gente conseguiu e está conseguindo voltar a isso. E as pessoas estão entendendo de fato quem é o André Pivetti por trás da marca. Pegando até esse gancho, agora a gente está iniciando o seu canal de transmissão, né? Que é outra ferramenta dentro do Instagram, justamente para trazer essa proximidade, não só com a equipe, mas com os seus seguidores que estão se inspirando em você com o seu conteúdo. Então, a ideia é trazer mais dos bastidores nesse canal e conectar, como se você tivesse acesso ao WhatsApp do André, né? E como é que você tá com essa expectativa do canal agora? Eu sabe que começa a mexer o problema depois sou eu aprender a mexer nas coisas, que eu sou terrível. Mas fora isso, assim, é muito legal porque é gratificante. A palavra não é nem legal, a palavra é gratificante. Eu tô começando um trabalho que me motiva. E assim, estar motivado com 56 anos, acordar de manhã feliz porque tem tanta coisa para realizar, vocês não têm ideia do prazer que dá, meninas. Que legal, imagino. Que legal isso. E aí agora sobre a marca, você tem enxergado a First Class de uma forma um tanto quanto diferente desde que a gente começou essa história de digital, de produzir conteúdo? Porque eu particularmente tenho enxergado algumas relevâncias nossas que antes estavam embaixo do tapete e que agora a gente consegue trazer e mostrar para o mundo quem a gente é. Como que você está enxergando isso? A marca está ganhando alma, está ganhando vida, ganhando personalidade. A gente fica vendo o movimento das pessoas e eu acompanho o Instagram de todo mundo, sabe? A gente tinha antes casos isolados que eram feitos. Exemplo, Marcinha de Maceió é um grande exemplo de um trabalho que era muito bem feito e é bem feito. Valéria do Espírito Santo fazia um trabalho legal, né? Eu estou dando 2 exemplos, vou falar mais um exemplo. As irmãs, aqui a Rita e a irmã fazendo um trabalho muito bacana, mas não eram trabalhos intencionais. Hoje não. Hoje a gente já percebe a intencionalidade nas atitudes tanto dos franqueados quanto das equipes. Então, assim, o exemplo arrasta.
E isso é muito bacana, porque assim, completando, a gente quando vai começar a gravar, a gente fica preocupado, pô, será que eu estou mandando esse vídeo para um amigo? Pô, será que o cara vai ficar incomodado? Gente, do fundo do coração, quem ficar incomodado, para de seguir. Não tem problema nenhum, sabe? Não tem problema nenhum, porque assim, eu estou trabalhando. Isso é o meu trabalho. Eu estou trabalhando em prol dos meus franqueados, em prol das funcionárias da rede, em prol das nossas consumidoras, para elas entenderem o que tem por trás da marca. E, gente, quem não quiser seguir, é a vida. Paciência. Né? Posso fazer um adendo? Porque você começou essa frase, essa pergunta respondendo que a gente está criando uma alma da marca. Eu acho que a gente está começando a mostrar, porque a alma, eu acho que a First Class sempre teve. A gente só nunca mostrou quem a gente é. E agora que a gente está conseguindo mostrar, e cada dia mais, lapidando a forma que a gente mostra e mostrando melhor, trazendo mais pessoas para a equipe que nos ajudem como mostrar a potência e a força que a gente já tem, acho que esse é o grande pulo do gato, né? Você tem razão. Coberta de razão, é isso. A gente está mostrando o gigante adormecido, estava ali quietinho. A Mel falou tudo. Assim, quando eu li a história de vocês, tanto no livro e comecei a conviver mais com vocês, eu vi, gente, eles já têm aqui, eles já entregam uma super experiência, eles já têm essa cultura muito forte, só que não é comunicado. Assim, poderia ser muito mais potencializado se fosse comunicado no digital, assim, esse posicionamento no digital. E eu sinto uma diferença de humanização, de como vocês... não só estão humanizando a First Class, a marca pessoal André, mas todos os seus franqueados estão cada vez mais presentes no digital também, como você falou. Antes era só a Marcinha, mas eu tô vendo esse movimento de todos os franqueados quererem aparecer. Por que isso? Porque eles se sentem parte da comunidade First Class, da família First Class, sabe? E o gostoso é que eles abraçaram a causa. Né? Assim, eu fico muito feliz enquanto líder da empresa, porque eu sei que o meu exemplo é um exemplo que está sendo seguido pelo time. Então você vê um monte de gente já fazendo, indo para a rede social, falando. E assim, a gente tem que perder o medo. Sim. A gente tem que perder o medo porque eu estou preocupado com o meu cabelo, estou preocupado com isso, preocupado com aquilo. Não, gente, vai lá, a gente é ser humano. E a gente vai fazer do nosso jeito. E aí tem aquela frase, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. É isso aí. Lembra do Café com Pivete como começou, né? Exatamente. Outro dia eu me vi nesse Café com Pivete que a gente fazia no nosso escritório, né, meu? Loucura. Eu falei, nossa senhora, e teve um dia que eu gravei de boneca, cara inchada. Eu falei, não, mas tá bom, tá valendo. A gente começou. Exatamente. E, André, você sempre foi... uma grande referência pra gente de empreendedor, de grande varejista. Só que agora você tem se tornado um super comunicador, né? Você se vê assim? Quais são os aprendizados que você tem tirado de ser um comunicador? Olha, eu fico muito feliz com essa história de eu estar podendo me comunicar melhor com as pessoas, porque as pessoas estão podendo me conhecer. Então, assim... A gente às vezes vê uma marca e fala assim, poxa, aí conhece, ouviu falar do dono da marca, pô, que esse cara, lá, né? E aí começa a rotular de uma série de formas essas pessoas que têm as histórias por trás. Agora, quando você fala, as pessoas falam, puxa vida, olha, ele é um ser humano. Ele acorda de manhã com dor de cabeça, né? Ele tem dor de dente. Né? Quando eu vejo meu filho hoje em dia fazendo vídeo, meu filho é artista, né? Ele fazendo vídeo, eu falo, pô, obrigado, meu Deus. Encontrei um caminho de conexão com meu filho graças a esse trabalho. Que legal, isso é lindo, eu tenho visto, tá incrível. Super legais os conteúdos deles, inclusive. Muito legal, né? Super legais. Super legais. E eu acho que isso, né, André, você sempre mostra que é possível se reinventar, mudar e buscar o que você não conhece. Então, você você já falava muito bem, sempre falei isso pra você. Por mais que você não tinha não é a proximidade, mas... A técnica, talvez. A técnica de se portar nas câmeras, mas você buscou um curso pra melhorar como se portar. Então, assim, você tá sempre treinando, é o que você sempre fala. Sempre tem como a gente aprender uma coisa nova. E eu acho que isso é legal também. Olha, você aos 56 anos já tem uma marca consolidada
ele tá buscando uma coisa nova. Isso é muito legal, isso inspira tanto eu, a Mel, o seu filho, como todo mundo que tá empreendendo e vive, não só empreendendo, né? Você tá, às vezes, querendo fazer uma transição de carreira, qualquer coisa, você vê que é possível se reinventar, é possível tentar uma coisa nova. Claro, e assim, eu tenho... quando você fala de treino, você entrou justamente numa região que eu me sinto extremamente confortável, porque o sucesso é treinável. O sucesso é treinável. E assim, as empresas nasceram fadadas ao fracasso, não ao sucesso. E os donos que param de treinar, param de evoluir, eles vão quebrar. Isso eu tenho muito claro na minha cabeça. E esse trabalho me trouxe uma felicidade de falar assim, puxa vida, é uma coisa que eu estou me identificando, estou conseguindo passar para as pessoas, um monte de varejistas que eu consigo ajudar, às vezes com uma dica, de tentar abrir a cabeça das pessoas, porque às vezes o sucesso está tão próximo. Né? A diferença do perdedor, às vezes, para o vencedor, é que o vencedor tentou um pouco mais. E às vezes a pessoa precisa de ajuda. E através desse veículo de comunicação, através desse trabalho que a gente junto está construindo, a gente está conseguindo passar o recado do André, da marca, da nossa história para muito mais gente. Gente, tá entendendo o tamanho disso? É rico, né? Isso é muito legal, isso é muito gratificante. E assim, deixa uma dica também para quem quer começar. Tanto os seus colaboradores da First Class, tantos outros empreendedores. O que você pode deixar de mensagem assim para eles? André, como que você começou? Por onde eu começaria? Primeiro, nós temos que falar de sonhos. A gente, eu, André, sou movido por sonho. Então, assim, sonhe. Acredite nos seus sonhos. Alimente-se deles. Sempre. Agora, executa. E assim não fica com frescura. Eu vou começar. Eu estou pensando. Eu vou ser perfeito. Não, gente. Começa. Eu terminei meu curso de oratória essa semana agora, né? Segunda-feira eu terminei o primeiro curso. Eu vou fazer outros. Podem esperar que eu vou fazer outros. Mas assim, terminei o primeiro e eu entro para falar. André, como você não quer saber, eu vou lá e falo. Eu tinha um monte de coisa decorada, eu tenho frase minha que eu esqueci na hora, mas só eu sei. Entendeu? Então assim, vai embora, gente, vamos com autenticidade, com verdade que a gente vai caminhar. E assim, a equipe da First Class que está fazendo e a galera de fora mete a cara para fazer, que o mundo é nosso, só depende da gente. A gente é do tamanho dos nossos sonhos. Então vamos sonhar. Legal, que bonito. E aí você entra nessa história sobre oratória, eu acho que uma dica que eu vejo que você incorpora no seu dia a dia é a história da leitura. Porque você sente isso, eu sinto isso pelo menos, que quanto mais eu leio, mais ferramentas e bagagem eu tenho para sentar e conversar, e discutir, e estar preparado para uma conversa, e estar preparado para um podcast ou para um vídeo. Eu acho que livros é assim, um pilar fundamental de oratória. Você sente isso também? Mel, quanto mais eu treino, mais sorte eu dou. E todos os dias eu treino leitura. Eu adoro livro de empreendedorismo. O tempo todo eu tô lendo. Acho que uma dica legal que o André me deu, e inclusive eu não fazia isso, eu lia sempre para mim. Não lia em voz alta. E isso melhorou muito a minha oratória. Porque é isso, você vai treinando o falar. A gente tá acostumado a ler livro em movimento, no metrô, enfim, não lê em voz alta mesmo. Então, agora eu tenho praticado isso graças ao que você falou e eu acho que isso ajuda muito. É uma dica legal pra galera. E é engraçado também, essa dica é fantástica. E engraçado é o seguinte, tem dia que eu acordo e começo a ler e a leitura vai embora com a facilidade danada. E tem dia que não, é que nem o treino. Não tem dia que você tá com vontade de treinar? Total. Né? Eu tô falando com duas meninas aqui que adoram treinar. Eu te vejo em rede social e também te vejo. Né? Aliás, hoje você contou a história. Você estava andando, não estava correndo. Eu estava correndo. Gente, olha isso. O velhinho pegou ela andando hoje. Você Né? correndo? Eu correndo. Eu tinha acabado minha corrida. Eu olhei Chegou assim, bem no final. Tinha acabado o cronômetro, eu não acredito. É isso. E a leitura é exatamente isso. Às vezes você está indo muito bem. Beleza. Agora, o dia que você estiver indo mal, que você vai trocando palavra, vai fazer do mesmo jeito. E o dia que você tiver compromisso,
você vai fazer do mesmo jeito. E o dia que você acordar com horário ruim, você vai fazer do mesmo jeito. Porque tem que estar na tua rotina. Você não escova o dente diariamente? Você não toma banho diariamente? Leitura é a mesma coisa que a gente está fazendo pra gente. A gente está melhorando. E é desse jeito que a coisa anda. Não tem outro jeito. Que legal, bacana. André, e se a First Class hoje fosse uma pessoa? Você teria alguma dica, algum aprendizado para passar para First Class? A First Class é uma pessoa. A First Class é um organismo vivo. E que dentro dessa marca First Class tem mais de 1.200 famílias que se alimentam diariamente por causa da First Class. Então ela é uma pessoa e eu dou recado para essa pessoa diariamente também. Eu sou apaixonado pela marca, eu sou apaixonado pelas pessoas que vestem a camisa da marca diariamente e por mais que eu me prepare, eu nunca consigo estar do tamanho da minha marca, porque assim, é muita gente envolvida com muita história linda por trás, por isso que eu quero o tempo todo entregar o meu melhor para que eu consiga, junto com vocês, passar essa alma da empresa para todas as pessoas. Isso mesmo. Muito obrigada pela conversa. Obrigada, foi um prazer estar aqui. E acho que é isso, acho que a gente está conseguindo dar voz à marca, não só a First Class, como a marca pessoal do André, e eu espero que a gente consiga inspirar muito mais, que isso seja só o começo, que isso gere um grande impacto na First Class e para os empreendedores que se inspiram no André, assim como eu, a Mel. Isso mesmo, e a First Class, cada dia mais a gente fala que a gente tem se transformado, né? E quem não subir nesse barco, talvez... A gente lamenta, É isso mesmo. né? E nós vamos continuar criando história. Vamos embora. Bora, gente! Bora. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada por assistir. Muitos ensinamentos maravilhosos. E é isso. E olha só, sigam a gente nas nossas redes sociais. André Pivete, André _Pivete _oficial, Mel Amorim e Ana. Annalise Andrade. É isso. Obrigada. Já sigam no Spotify e no YouTube. Foi um prazer. Prazer. Prazer.